Oi, pessoal, tudo bom? Bom, nem preciso falar que eu tô morrendo de saudades, né? Eu estou aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês sobre um tema que eu sou super apaixonada e contar uma história para vocês muito interessante, né? Essa história ela vai começar na minha vida, né? Eu vou falar sobre Carmen um pouco hoje, mas antes de falar sobre Carmen, vocês vão entender. Eu vou falar sobre Maria Padilha, né? E essa história começou na minha vida no meu primeiro dia de aula, na Unicamp, né? Em 1996, eu entrei na faculdade de dança, né? Aqui em Campinas, foi por isso que eu vim embora, né? De São Paulo, eu sou paulistana. Já fazia flamenco, já dançava numa companhia e tal. E foi muito engraçado porque eu lembro, a gente foi fazer uma aula de cultura brasileira, né? E eu achei muito louco, porque eu entrei na sala e tava ali o meu professor, um grande professor que foi o Davi José Lessa, né? Um mega maestro de cultura brasileira e que foi um professor muito importante na minha vida. E eu cheguei na sala, tava tocando a bandeira. Falei, nossa, aula de cultura brasileira, meu, que cara louco. Essa Unicamp só tem gente louca mesmo, né? E foi assim que eu sentei nessa aula e ele virou pra gente e falou assim: vocês conhecem a história de Carmen, né? E as pessoas, a maioria ali já conhecia um pouquinho, e eu conhecia um pouco mais, né, por conta do flamenco. Falei, sim. Ele falou assim: não, você não conhece. Ele falou: qual que é a história de Carmen? Eu falei: ah, Carmen foi uma cigana, enfim, de Andaluzia, que se apaixonou pelo Dom José, que era o guarda, e depois, né, enfim. E ele falou: não, não, você não conhece a história de Carmen. Você acha que você conhece, mas você não conhece. Eu falei: bom, então tá, né? Tô aqui, vamos lá saber o que que é essa história aí que eu não conheço, né? Sempre ouvi falar. Então, né, o que será que essa história tem por trás? Bom, então eu vou contar, né, a história para vocês de Maria Padilha. Quem foi Maria Padilha, né? Maria Padilha foi uma moça, uma mulher, que dizem que ela era muito bonita, que viveu no século XIII, né, na Espanha, e que foi amante de um rei. E esse rei se chama Dom Pedro o Cruel, né? E esse rei, quando o pai, né, que era ali andaluz, né, e a mãe era portuguesa, quando foi assumir o trono, ele não tinha assim ainda a idade para assumir e tal. E como tudo nessa vida a questão é política, né? O tutor dele falou, lembrou da Maria Padilha, né? Já que era uma moça, filha desse casal, que era o pai espanhol e a mãe eu não me lembro direito. Falou, bom, eu vou pôr essa moça para ser a dama de companhia da mãe de Dom Pedro o Cruel, né? Porque assim ela vai poder seduzir e vai poder dar as ordens, né? Que eu quero dar as ordens, então através dela eu vou governar esse negócio aí. E foi isso que aconteceu, né? Maria Padilha chegou no castelo para ser uma dama de companhia da mãe desse rei, né? Que quando ele assumiu o trono. E dizem, né, a história que ela era muito sedutora, uma feiticeira, né? Que ela conquistou, que ela fez vários feitiços e tal, mas que na verdade foi uma história de amor, né? Ela realmente seduziu o rei se apaixonou por ela, porque ela era muito bonita, né? Dizem que ela era extremamente sedutora. E esse rei se apaixonou, né? Ele já era noivo, ele era noivo da Dona Blanca de Bourbon, né? Da França. E é muito engraçado porque quando ele casa com ela, ele prende, né? A história que eu sei é que ele prende ela na torre e foge com Maria Padilha. E lá ele monta o castelo de Sevilha, né? No Alcázar de Sevilha tem lá um lugar que é o quarto da Maria Padilha, os banhos de Maria Padilha, né? E ele ia lá ficar com ela, enfim, nesse castelo de Sevilha. E dizem que ela era realmente uma feiticeira, né? Porque dizem que tem várias versões dessa história, né? Mas a versão que eu pesquisei e que eu trabalhei em cima disso foi que
havia um cinto, né, que Maria Padilha mandou de presente para Dona Blanca. E esse cinto, quando Dona Blanca abriu, virou uma serpente, né? Então, assim, muito interessante porque essa história de amor, né, que foi verdadeira, né? Dom Pedro depois dizem que morreu em batalha e dizem que Maria Padilha morreu de peste, né? Enfim. Então, essa história, né, tão bonita e tão que é ligada à política, essa história real, né? Porque isso aconteceu mesmo, né? Se você for para Sevilha, você tem o Alcázar de Sevilha e do lado de Sevilha tem Carmona. Carmona tem um castelo lá, né? Que foi onde Dom Pedro, hoje é um hotel. Eu tive a oportunidade de me hospedar e conhecer. E Carmona é uma cidade pequena, né? E tem a Porta do Sul, que dá para, se não me engano, acho que agora já não me lembro, a Porta do Norte dá para Sevilha, do Sul para Córdoba, um negócio assim, né, a ponta. Então, assim, era cercada, né, pelos muros e pelas portas e tal. Então, era o forte dele, ele ficava ali e ela ficava lá na Alcázar de Sevilha, né. Então, esse lugar existe em Sevilha, né, e é muito bonito. E depois eu vou mandar umas fotos para vocês, né, dessa história aí do Alcázar, de Carmona, desse castelo e tal. Agora, você fala assim, o que isso tem a ver com Carmen? O que isso tem a ver com Carmen? O que isso tem a ver com o Brasil, gente, né? Porque afinal de contas eu conheci essa história numa aula de cultura brasileira, né? Então, o que será que isso tem a ver com Carmen? O que será? Bom, aí você fala, nossa, não tem nada a ver, né? Porque, na verdade, a história de Carmen é uma história que não é real, né? É uma obra, uma novela, né, de um francês que chama Prosper Mérimée. E esse cara, né, ele gostava muito da Espanha. Inclusive, na Espanha tem uma cidade que se chama Ronda, que os trovadores, os poetas, enfim, né? Às vezes a gente se confunde um pouco com as palavras, mas eles passavam muito por lá. E Prosper Mérimée passou por Ronda, né? E ele ficou muito tempo na Espanha. E a história verdadeira de Maria Padilha, esse romance de Dona Maria de Padilha, né, com Dom Pedro Cruel, né, esse romance deu origem à história, à novela de Prosper Mérimée, que é a Carmen, né, que a gente vai trabalhar esse ano, né? Nós vamos reprisar esse espetáculo, que foi um espetáculo que a gente fez nos 10 anos do Café Tablau, que tá no nosso canal do YouTube, que é importantíssimo que vocês assistam. É importantíssimo que vocês assistam a ópera, é super importante que vocês leiam um livro. Daqui a pouco vai chegar um vídeo de uma aluna nossa falando sobre isso, que eu acho muito bacana. Então é isso que Maria Padilha tem a ver com Carmen. Maria Padilha, na verdade, é a Carmen verdadeira, né? E então é uma história que é muito, 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 muito instigante, é muito bonita. Na internet, se vocês colocarem aí Maria Padilha, vocês vão ver muita coisa. E agora eu vou fazer uma ponte com o começo da aula, que é essa aula que eu tive na Unicamp, minha primeira aula de cultura brasileira, que foi sobre esse tema, né? E onde chega Maria Padilha? Onde chega Carmen? O que isso tem a ver com o nosso país, com o Brasil, né? Então eu vou contar para vocês o que isso tem a ver. O que isso tem a ver com a cultura brasileira, né? E aí foi que eu falei, gente, eu amei esse professor. Achei ele o máximo, porque ele apresentou para mim um universo totalmente diferente, que eu não conhecia, eu jamais podia imaginar que essa história poderia ser a origem de Carmen. Eu jamais poderia imaginar que na nossa cultura, né, algo que foi lá chegou aqui, né? Então, o que acontece? Maria Padilha é uma pombagira da cultura brasileira, né? Então, independente de religiões, né, e cultos, a gente sabe que a nossa cultura, né, tá muito ligado a isso. E nessa época, né, época mais medieval, as mulheres eram muito taxadas como bruxas, né? E por isso que tinha essa coisa do feitiço, enfim.
né? Hoje, se a gente falar, se naquela época a gente falasse assim, floral, em óleos essenciais, a gente vai tudo queimar na fogueira, né, gente? Então, as ervas, né? Então, tudo isso para eles era bruxaria, bruxaria. Então, esse tipo de coisa foi migrou principalmente para Portugal, né? Os feitiços de Maria Padilha. Então, os feitiços de Maria Padilha são feitiços para o amor, né? Maria Padilha faz amarração para trazer o amor da vida, essas coisas aí, para quem acredita, enfim, independente de acreditar ou não, eu tô contando para vocês como que chegou aqui. Então, principalmente por conta dos portugueses, né? Das portugueses, porque a gente foi colonizado pelos portugueses. Então, aí, assim, onde Maria Padilha vem fazer parte da nossa cultura, né? Na época da minha graduação, eu escolhi esse tema para trabalhar no meu TCC, né? Olha que louca, no meu primeiro dia de aula, né? Primeira semana de aula, meu primeiro dia de aula de cultura brasileira, eu já sabia o que eu ia fazer no meu TCC, né? Então, eu acabei fazendo um trabalho contando toda a linha do tempo dessa história, né? Então, eu comecei com a cultura brasileira, eu fui inversa, né? Eu comecei com Maria Padilha dentro da cultura brasileira, trabalhando descalça, trabalhando com os adereços, e eu fui me transformando em Carmen, né? E aí eu pus sapato de flamenco, aí no final dancei o flamenco, né? Então eu contei essa história através da dança, né? Então eu tive uma orientadora que foi a Inaicília Falcão, que é também uma das minhas maiores referências, acho que de vida também, né? Como professora, e que foi minha professora de danças brasileiras na Unicamp, e ela cantou no meu trabalho de TCC, que foi um trabalho muito lindo, que eu me realizei muito, né? E eu queria contar essa história para vocês, para que a gente entenda que as culturas elas sempre estão ligadas, né? E as histórias elas levam a algum caminho, né? E esse foi um grande aprendizado para mim, e eu queria passar isso para vocês. Então, quem puder, pesquisa na internet, né, um pouquinho sobre Maria Padilha, porque daqui a pouco a gente vai começar a falar só sobre a história da Carmen, né? Então, por enquanto, essa história que deu origem a essa obra tão linda, tá bom? Um beijo para vocês, galera!